Em declaração de lida, bancada do MDB, vereadora Gladys Frisso com a palavra. Obrigada, senhora presidente. Eu gostaria aqui de não deixar passar em branco o escândalo que eu assisti domingo sobre o 192 no programa do Fantástico. E o que me deixa muito triste é saber que os coordenadores, os responsáveis, falaram com a maior naturalidade, que já sabiam, que conheciam, que isso é histórico, como que não fosse nada. Deixar as pessoas morrer não é nada. As pessoas desesperadas, nós estamos aqui pedindo socorro na nossa saúde de Caxias do Sul, enquanto há profissionais que não deveriam apenas fazer devolver o dinheiro. Isso é crime de omissão a socorro. Isso não é brincadeira. O que me deixa muito chateada e me deixou enfurecida foi a cara de pau daqueles 2 médicos que disseram que sabiam que isso acontecia. E nada fizeram. E nada tomaram de providência. Uma parte, vereador. Já vou dar os apartes. Então, é muito sério, nós não podemos aqui, a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul não pode deixar de comentar e de falar e debater sobre isso. Nós estamos falando em saúde, nós temos SAMU aqui, espero que... Uma parte, vereadora, quando possível. Mas estão entreligados, são ligados. Aqui diz, a lei diz que, inclusive, o carro do SAMU ele tem que ter um médico junto, o enfermeiro, o motorista. Eu, quando precisei, não aconteceu isso. Então, imaginem os senhores o que a nossa população está sofrendo e quando nós precisarmos também. Como será? Seu à parte, vereador Felipe. Vereadora Gladys, primeiro lhe cumprimentar por trazer esse assunto à tona aqui na casa e a gravidade que é o tema, até porque esse tema ele é tão impactante que ele lida com vida ou morte das pessoas, né? E mortes aconteceram, né? E eu quero ressaltar aqui a importância do posicionamento da secretária Rita Bergmann, né? De imediato, inclusive, né? Tem uma nota oficial de abertura de processo administrativo, né? Na portaria número 802, instaurando sindicância para apurar eventuais irregularidades ainda no dia 24 de agosto e que acabou sendo publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira já. Então, é importante isso e que o Estado vá a fundo agora para apurar as responsabilidades e é óbvio que vidas que se perderam nesse processo todo não voltam mais, né, vereadora Gladys? Mas que se recupere a autoestima e a confiança desses locais onde se perdeu. Porque é um assunto muito sério, muito grave. Quando a gente debate tanta questão da saúde aqui, e aí vê algo nesse patamar, é muito triste, né? Muito triste. E que bom que o Estado não perdeu tempo e abriu essa sindicância e que se apure até o fim todos os atos que aconteceram aqui. Obrigada, vereador Felipe. Sim. E, no meu entendimento, os que primeiro tinham que ir para a rua é a chefia. E se a chefia não está nem aí, como é que o subordinado vai ter compromisso, né? Deveria. Mas a chefia, para mim, é a maior culpada. Pois não, vereador, seu à parte. Vereadora Gladys, parabéns por trazer esse assunto, porque é um assunto escandaloso, né? Um assunto nacional. A secretária estadual é a Rita Bergmann, né? A calma dela chega a ser irritante, né, para mim, porque eu sou um cara intenso, mas a calma dela é necessária, porque eles precisam também responder, isso tudo precisa ser investigado, mas esse escândalo de irregularidades, de fraudes no SAMU, ele é tão complicado que o SAMU, ele opera a central do SAMU em Porto Alegre, 200 municípios. Não é só Porto Alegre, parece que é Porto Alegre, né? Mas são 200 municípios que essa investigação jornalística, veja bem, jornalismo de novo investigando, está no epicentro da denúncia.
o Rio Grande do Sul está no epicentro da denúncia. E registrar também que no último dia 25, o SAMU de Caxias fez 19 anos. E a gente não ouviu nesses 19 anos, eu pelo menos não vi nenhum tipo de irregularidade do trabalho do SAMU em Caxias do Sul. Mas a CPI vai poder investigar isso, né? Tá bom? Era isso, obrigado. Obrigada. Não, quanto a Caxias do Sul, eu tenho sim uma irregularidade, que eu devia ter tomado providências até mais sérias, mas no estado que eu estava, eu não tive condições. Quando meu marido teve falta de ar, ele não conseguia respirar, eu liguei para o SAMU, primeiro atende uma secretária, depois ela vai ver se vai passar para o médico, aí passa para o médico, aí o médico vê se precisa ou não. Mandaram a ambulância para minha casa, só que a ambulância chegou lá com material de respiração infantil, não tinha adulto. Então, isso também não pode acontecer, né? Então, existe sim problemas aqui na nossa cidade também. Não, eu não digo que são todos, mas eu digo a minoria. Ou aconteceu isso. Eu falo porque senti na pele essa dificuldade. Alguém me pediu, pois não, vereador Fiuza? Obrigado, vereadora Gladys. Parabéns por a sua exposição. E a gente pensa a que ponto chega um ser humano. A que ponto chega a falta de sensibilidade, de humanização ao cuidado humano, ao salvar uma vida. Até porque um profissional da medicina, né, ele faz um juramento, né, e aí acaba tudo caindo por terra diante das dificuldades. A gente sabe que lidar com saúde no Brasil, para todo e qualquer profissional, seja médico, seja esse auxiliar de enfermagem, enfim, não importa, ou enfermagem, enfermeiro, é uma situação muito complexa, muito difícil, pela falta de materiais, às vezes, para que possa fazer o atendimento aos cidadãos, mas a gente também precisa, de uma certa forma, ressaltar, vereadora Gladys, que não são todos os profissionais que agem dessa forma. Eu quero acreditar que é um caso isolado e que precisa de uma atenção rigorosa para que esse tipo de situações não voltem a ocorrer. Parabéns, muito obrigado. Bem, então, dizer que eu também ouvi o pronunciamento da secretária Arita Bergman, e ela realmente afirma que, né, as irregularidades no cumprimento dos horários por parte de algum grupo de médicos sofrerá uma auditoria e que ela não vai passar a mão na cabeça de ninguém. É o mínimo que a gente espera. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Em declaração de líder bancada do Novo. Professor Zanquim na tribuna.